Olá, tudo bem? Meu nome é Daniel Carnacchione, sou juiz de Direito e professor de Direito Civil. Nós estamos aqui essa semana falando sobre servidão predial. O tema da aula de hoje será extinção da servidão ou das servidões, as causas que levam à extinção das servidões e também vamos tratar sobre as tutelas processuais relacionadas à servidão e comentar um caso aqui julgado pelo STJ a respeito desse assunto. Queria aproveitar a oportunidade para apresentar os alunos aqui, colegas que estão aqui essa semana nos ajudando e auxiliando aqui, a Cleide, o Daniel e a Eliana. Queria lembrar a todos que o e-mail nosso aqui é saberdireito@stf.jus.br. Gostaria de pedir a todos que, no momento de enviar algum e-mail para dúvidas, que identificasse o tema e também o professor, tudo para facilitar aqui a nossa produção na distribuição e na resposta a esses e-mails. Bom, hoje nós vamos tratar, como eu disse no início, é a última aula sobre servidão e, por conta disso, o último passo, o último aspecto que nós vamos trabalhar aqui é justamente a questão que envolve as causas que podem acarretar a extinção da servidão ou das servidões. Várias coisas interessantes para a gente analisar. Tutelas para a servidão e um caso aqui que nós vamos tratar também. Só para fazer um pequeno histórico, nós começamos na primeira aula falando sobre servidão, sobre direito de propriedade, sobre servidão e função social da propriedade, sobre o conceito de servidão, sobre as principais características da servidão. Na segunda aula, nós trabalhamos os modos pelos quais se constitui uma servidão. Na terceira aula, trabalhamos alguma classificação das servidões e, principalmente, tentamos diferenciar as servidões de outros institutos, como os direitos e regras de vizinhança, as servidões administrativas e o usufruto, que muitos impropriamente denominam de servidão pessoal. E na última aula, na aula 4, nós tratamos de formas, modos de viabilização da servidão, ou seja, o exercício efetivo da servidão, eventuais limitações a esse exercício, questão de responsabilidade por obras de conservação e uso, e hoje a gente fecha o curso tratando das causas de extinção da servidão, o que pode levar à extinção de uma servidão, entre outros assuntos. Bom, o Código Civil trata dessas situações em 3 artigos. Nos artigos 1387, 1388 e 1389. Em relação a essas situações que podem levar à extinção da servidão, o Código Civil começa tratando da desapropriação. Olha só, o artigo 1387 do Código Civil diz o seguinte: salvo nas desapropriações, a servidão, uma vez registrada, só se extingue com o respectivo cancelamento. O que isso significa? Olha só, uma servidão no prédio serviente que favoreça o prédio dominante. Vem o Estado, por meio de um procedimento administrativo,
declara utilidade pública, necessidade pública ou interesse social de um daqueles prédios, expede um ato de desapropriação, desapropria o bem. Qual é a consequência? No caso da desapropriação do prédio serviente, a servidão, por ser um acessório, por ser um direito acessório, um direito real acessório do principal, também será extinta por essa desapropriação. Ou seja, a desapropriação do prédio serviente também abrange a servidão. A servidão também estará, usando um termo não é muito comum, entre aspas, desapropriada. A desapropriação do principal leva à desapropriação da servidão. Agora, no caso da desapropriação do prédio dominante, ou seja, daquele prédio que extrai a vantagem, que extrai a utilidade da servidão, nesse caso, a desapropriação do prédio em si não leva à extinção da servidão, justamente porque a servidão, ela agrava um outro prédio, que é o serviente, que não é objeto da desapropriação. O prédio dominante, apenas ele tem essa vantagem, ele tem essa utilidade, que é a servidão. E, inclusive, na desapropriação do prédio dominante, essa servidão terá um valor, e esse valor, no caso da servidão, terá que ser indenizado. Agora, o que o poder público pode fazer, no caso da desapropriação do prédio dominante, é, pura e simplesmente, o quê? Renunciar a essa servidão que o favorece. Porque não basta a desapropriação, ele deve renunciar a essa servidão. Aí a servidão será extinta. Mas a desapropriação em si não pode levar à extinção de uma servidão que grava um prédio diferente. Isso só ocorrerá quando a desapropriação estiver diretamente vinculada ao prédio serviente, que é o prédio gravado. Essa é a primeira causa, a primeira hipótese, e como a desapropriação implica numa transferência daquele bem para o poder público, não há necessidade de um cancelamento formal. A própria desapropriação já leva a isso. Por isso que o Código Civil, no artigo 1387, ele faz a ressalva. Salvo na desapropriação, salvo nesse caso relativo à desapropriação, a servidão, uma vez registrada, e lembrando, artigo 167, inciso 6 da Lei de Registros Públicos, as servidões, elas se submetem ao registro de imóveis. Por quê? Porque a servidão só pode incidir sobre imóvel. Então, salvo no caso de desapropriação, as servidões, quando registradas, só se extingue em relação a terceiros quando ela for cancelada. O registro deve ser cancelado. Para finalizar esse artigo aqui, que trata da desapropriação e do cancelamento do registro da servidão, há uma questão interessante relacionada ao parágrafo único do artigo 1387, que é a questão da hipoteca, que é um direito real de garantia. Veja que coisa interessante isso. O artigo 1387, parágrafo único, ele diz o seguinte: se o prédio dominante estiver hipotecado, a servidão estiver mencionada no título hipotecário, por exemplo, nós temos um prédio que tem uma vantagem, que é um direito real de servidão. Ou seja, esse prédio, ele passa a ter uma utilidade, que é o direito real de servidão. Nesse caso, essa hipoteca passa a ter um valor maior, esse direito real de garantia é mais valorizado, quando o prédio que a garante
tem uma vantagem, que é a servidão, porque a servidão não deixa de ser uma utilidade, um plus que agrega valor ao prédio. Então, se o prédio dominante estiver hipotecado, o cancelamento, como diz o parágrafo único, dessa servidão, necessariamente terá que contar com o consentimento de quem? Do credor hipotecário. Olha só, parágrafo único do artigo 1387. Se o prédio dominante estiver hipotecado e a servidão se mencionar no título hipotecário, será também preciso para a cancelar, ou seja, para cancelar a servidão, do quê? Do consentimento do credor hipotecário. Porque se a servidão desaparecer, aquela garantia vai suportar uma diminuição de valor. E esse prejuízo, o credor hipotecário não pode suportar. Então, essa é uma questão específica, onde o legislador resolveu vincular um direito real de garantia, que é a hipoteca, com a questão da servidão. Mas não da servidão em relação ao prédio serviente. Da vantagem que a servidão traz para o prédio dominante. O prédio dominante, hipotecado, se essa servidão constar na hipoteca como uma valorização da garantia, para cancelar a servidão, o credor hipotecário tem que concordar com o cancelamento. Tranquilo? Bom, a partir daí, nos artigos 1388 e 1389, o Código Civil, ele traz ou estabelece causas, algumas judiciais, outras extrajudiciais, que levam à extinção da servidão predial. E quais são essas causas? As primeiras causas que nós vamos analisar são aquelas estabelecidas ou disciplinadas no artigo 1389 do Código Civil. Qual é a primeira causa ou motivo que justifica, que extingue esse direito real? Vamos lá. Inciso 1 do artigo 1388. O dono do prédio serviente, ou seja, aquele que suporta a servidão, que suporta a restrição, que suporta o encargo, ele tem o direito de judicialmente, olha só, aqui nós estamos tratando de uma questão judicial. O prédio gravado, o dono do prédio gravado, judicialmente ele pode pedir a extinção da servidão em quais situações? Ele pede o cancelamento do registro, embora não haja concordância do prédio dominante, em quais hipóteses? Primeiro, quando o titular, quem é o titular da servidão? O dono do prédio dominante. Quando o titular da servidão fizer o quê? Renunciar à servidão. Aqui há uma pequena incoerência do legislador, o que mostra o desconhecimento de algumas questões. Por exemplo, se o titular renuncia ao direito real e essa renúncia estiver materializada num título, ou seja, ele materializa a renúncia, eu, titular da servidão, venho por meio dessa escritura pública renunciar à servidão e tal, e tal, e tal. Se houver essa renúncia expressa, titulada, é totalmente desnecessário que o dono do prédio dominante faça o quê? Venha ingressar com uma ação judicial para pedir a extinção com fundamento na renúncia. Porque com aquele título, ele já vai conseguir obter a extinção da servidão, independente de um processo judicial. Ele não teria interesse processual de pedir a extinção se a renúncia já estiver formalizada num título. Basta ele apresentar aquele título num cartório de registro, a renúncia devidamente formalizada, ela é passível de cancelar a servidão por si só, independente de um processo judicial. O que isso significa? Que o nosso legislador permite
que haja um pedido judicial por parte do prédio serviente que busque a extinção da servidão, ou seja, ele pode pleitear a extinção da servidão, quando essa renúncia foi de alguma forma exteriorizada pelo titular do prédio dominante, mas não houver uma prova efetiva de que ele tem realmente interesse em dispor dessa servidão. Ou seja, ele renunciou, mas não há um título. O que ele tem que fazer? Ele vai ter que entrar com uma ação judicial, provar que houve uma renúncia, o que será muito difícil, muito complicado, extremamente complexo. Esse tipo de ação, quando essa renúncia não estiver materializada. Então acaba sendo uma causa judicial meio capenga. Porque, na verdade, o que acontece nessa hipótese? Ou o prédio dominante renuncia à servidão, e aí ela é cancelada, independente de intervenção judicial, ou ele não renuncia e, de alguma forma, ele exterioriza essa renúncia, e aí o prédio serviente pode pedir o cancelamento judicial. Nesse caso, ele vai entrar na complexidade da prova. E provar isso é quase impossível. Então, é uma situação um pouco contraditória essa estabelecida aqui no inciso 1, tratar isso daqui como uma possibilidade judicial de cancelamento. Eu não consigo visualizar como pode uma ação judicial fundamentar o cancelamento de uma servidão onde a renúncia não está materializada num título. A menos que o título não tenha respeitado as formalidades, aí pelo menos tem um início de prova e tal, mas mesmo assim é complicado. Enfim, essa é a primeira hipótese, a primeira causa de extinção que pode levar à extinção da servidão. A segunda causa, essa é a mais importante, que é o quê? O que é a servidão? O que nós, desde a primeira aula, a gente vem insistindo, vem falando, vem tratando. Servidão é utilidade. E o artigo 1378 do Código Civil, ele é claríssimo em relação a isso. Ou seja, a servidão, ela visa o quê? Proporcionar para um prédio denominado dominante alguma utilidade, alguma situação de utilidade. Qual situação de utilidade? Qualquer uma. Ou seja, o que fundamenta a servidão é a utilidade. O que isso significa? Se essa utilidade, que era fundamento para a servidão, a servidão pode ser extinta, aqui sim tem interesse o processo judicial. Aqui há uma discussão muito intensa e substanciosa em relação a essa causa extintiva. Porque o prédio serviente pode, num processo, demonstrar pelo mais variado conjunto probatório de que aquela servidão não traz para o dominante mais nenhuma utilidade. E se não há utilidade, não há servidão. Lembrando que a utilidade condiciona a existência da servidão. Sem utilidade, não há servidão. A servidão só tem função social e tutela do Estado se tiver alguma utilidade, alguma vantagem, algum incremento para a propriedade dominante. Não havendo isso, não há servidão. Por conta disso, o artigo 1388 do Código Civil diz: o dono do prédio serviente tem direito pelos meios judiciais a requerer o cancelamento, inciso 2, quando tiver cessado para o prédio dominante a utilidade ou a comodidade que determinou a constituição da servidão. Ou seja, que foi a causa, que foi o motivo, que foi o porquê da constituição da servidão. Se aquilo desaparece,
simplesmente desaparece, não há mais por que aquela servidão ser mantida. E aí, por meio de um processo judicial, é possível um pedido de cancelamento, de extinção dessa servidão. Lembrando que aqui nesse inciso, o Código Civil ele traz duas palavras diferentes. Quando cessar para o prédio dominante, a utilidade e a comodidade. Por que ele diz utilidade ou comodidade? Porque é possível que a servidão traga para o prédio dominante uma situação de maior conforto, ou melhor, um incremento em uma utilidade que ele já tem. Então, a servidão pode estar relacionada a uma utilidade que ele não tinha, ou a incrementar uma utilidade já existente. Então, nessas duas situações, desaparecendo esse que é o principal fundamento da servidão, a servidão pode, ou melhor, deve ser extinta, porque não havendo função social, não tem por que ela ter tutela estatal. Tranquilo? Beleza? Nesse mesmo artigo 1388, nós temos uma terceira situação, um terceiro caso relacionado a essas causas extintivas. E qual é essa hipótese? Olha só, é possível extinguir a servidão quando o dono do prédio serviente resgatar a servidão. É a possibilidade do resgate. O que significa isso? O que é a possibilidade do resgate da servidão? Ou seja, o prédio dominante, ele vai ter que abrir mão daquela vantagem se o titular do prédio serviente resolver pagar um valor para que o seu prédio seja liberado daquele ônus. Essa liberação do ônus mediante pagamento recebe o nome de resgate. Até aí, tranquilo. Ele resgata, ele traz, ou seja, ele recupera aquela vantagem. Ele deixa de suportar aquele ônus. O grande problema aqui é o seguinte: como esse resgate ele pode ser viabilizado? Veja só, o Código Civil, no artigo 1388, ele trata isso daqui como uma possibilidade de pretensão judicial. O prédio serviente vai fazer o quê? Vai entrar com uma ação judicial pedindo resgate. O titular do prédio dominante, nesse caso, será obrigado a abrir mão dessa vantagem por meio de um processo judicial? Como que se viabiliza isso? Como que pode ser uma questão dessa? Veja só, para compreender isso, só há uma forma, que é o quê? No ato constitutivo, no momento da constituição da servidão, por exemplo, no contrato, os sujeitos já estabelecem a possibilidade do resgate. Como? A qualquer momento, o prédio serviente poderá resgatar a servidão, ou seja, o direito de resgate fica ressalvado no próprio título constitutivo, no contrato. Por exemplo, alguém faz um acordo, constitui uma servidão, aceita gravar o seu imóvel, mas como condição diz o quê? Olha, eu gravo meu imóvel, eu vou servir vou proporcionar ao seu prédio uma utilidade. Por exemplo, essa servidão de trânsito ou de passagem, mas com uma condição, que você, nesse contrato, me dê o direito de eu poder resgatar essa servidão a qualquer momento. Quando eu quiser, ou daqui a 2 anos, 3 anos, não importa, livre acordo. Quando o direito de resgate estiver previsto no título constitutivo, no ato constitutivo da servidão, e ao pretender exercer o direito de resgate, o prédio dominante
não concorda com o exercício desse direito, ou seja, se recusa a abrir mão daquela vantagem, mesmo mediante o pagamento de uma indenização, de um valor, o que pode fazer o prédio serviente? Ingressar com uma ação judicial de resgate